Noite, tudo bem? Boa noite. Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. E aí, estamos aqui mais uma vez para a gente bater um papinho. Olá, Thaís. Tudo bem? Oi, pessoal, Thalita. Eu gosto de falar o nome das pessoas, mas eu gostaria de falar de todos, mas a gente não consegue ler o nome de todo mundo. Vamos dando um tempinho para o pessoal ir chegando. Oi, tudo bem? Estamos animados para hoje? Vamos falar um pouquinho de endometriose. Vamos chegando aí o pessoal, já está entrando. Vamos dar só uns minutinhos. Oi, Luma. Você queria esse tema, né, Luma? Olá, ao meu sobrinho querido, futuro doutor Regu. Vamos aprender endometriose, hein? Oi. Tô te aguardando, viu? Mas tô te aguardando, a Josiane. Olá, pessoal. Vamos começar a conversar um pouquinho. O tema de hoje é endometriose. O que é isso, né? Endometriose é tão falada, é um bicho de 7 cabeças, parece que todo mundo tem endometriose hoje, né? O que é endometriose? Endometriose é uma doença que dá na mulher, lógico, né? Na região de útero e ovário, e ela causa uma série de sintomas e ela é consequente a uma menstruação retrógrada. O que é isso? A mulher todo mês, quando vai menstruar, a camada de dentro do útero, que é o endométrio, descama com um pouco de sangue. Alguns com muito sangue, né? E esse endométrio que descama e sai pelo colo do útero, que é a menstruação, ele volta um pouco pelas trompas e ele vai começar a implantar por fora do útero, nas paredes do útero, na região da trompa, pode implantar no ovário, pode implantar nos órgãos em torno do útero, às vezes no intestino, na bexiga. Existem uns casos bem raros e mais extremos de endometriose também fora da região uterina ali, do entorno do útero, mas isso é muito raro. Eu particularmente nunca vi um caso assim em 27 anos de formada. Então o que acontece? Esse endométrio, que é a camada de dentro do útero, que é implantado fora da cavidade uterina, todo mês ele sofre a ação dos hormônios igual ao endométrio que está dentro do útero. E aí o endométrio normal, ele sofre a ação dos estrógenos antes do período de ovulação, que vai fazer ele aumentar de espessura. Depois que a mulher ovula, o endométrio sofre uma modificação e aí ele vai descamar. O endométrio que está fora do útero tem a mesma mudança do endométrio intrauterino. Então ele vai sofrer o estímulo para proliferar. Depois que a mulher ovula por ação da progesterona, ele vai sofrer o estímulo de modificar e sangrar. Então esses focos sangram mensalmente. Isso gera uma reação inflamatória. É como, assim, trocando em palavras mais simples, é como se tivesse, entre aspas, eu estou falando de um modo bem grosseiro, tem um machucado. Na cicatrização, aquele machucado inflama um pouquinho, aí depois ele cicatriza. E aí você vai lá e arranca a casquinha de novo do machucado, ele inflama de novo, aí ele cicatriza de novo. E vocês já repararam que quando vai machucando e cicatrizando no mesmo local, aquilo começa a repuxar e dar uma cicatriz que vai retraindo? É lógico que não machuca dentro da cavidade abdominal, né? Mas esse endométrio que todo mês sangra, depois aquilo cria uma inflamação e cicatriza. De novo sangra, inflama, cicatriza. Isso vai criando como se fossem essas cicatrizes que repuxam e vão aderindo os órgãos. Então, às vezes, cria uma aderência no intestino, que passa atrás do útero com a região do útero, ou às vezes no fundo do útero, às vezes a bexiga que está na frente do útero fica bem aderida, o ovário, a trompa, os órgãos começam a criar essas aderências que vão mudando um pouco a sua forma, né? Uma mulher que tem uma endometriose extrema, às vezes quando você vai fazer uma cirurgia, a gente vai ver, às vezes acontece que os órgãos estão tão aderidos e de maneira tão firme que a gente não consegue separá-los sem
tirar uma parte deles, né? Às vezes uma mulher que tem uma endometriose mais grave, a gente chama de endometriose profunda, porque ela vai criando essa inflamação e essa aderência, ela cria nódulos onde vai dando esses focos, né, de endometriose, e esses nódulos podem ir penetrando na parede dos órgãos. Então, e essa aderência fica tão firme que para a gente desfazer, você tem que tirar uma parte daquele órgão. Tá? Então, eu estou falando aqui já um pouquinho do tratamento, mas de uma situação muito extrema. Então, o que é endometriose? É essa doença que é benigna. Eu acho importante saber que não é câncer, não vira câncer, ela é benigna, mas ela pode ser muitas vezes incapacitante, porque essas reações que dão ali onde tem os focos de endometriose geram uma mudança e produção de várias substâncias, prostaglandinas, fatores de crescimento, são fatores que são produzidos pelo organismo, que estimulam o crescimento de células, que estimulam reações inflamatórias e que vão intensificando esse processo e que vão dar os sintomas principais. A endometriose, ela dá principalmente dor, que pode ser a dismenorreia, que é a cólica menstrual, que vai sendo cada vez mais intensa. A mulher que tem endometriose geralmente tem cólicas menstruais muito fortes e essas cólicas vão piorando, cada vez que passa, cada ciclo essa cólica é mais forte. Às vezes ela toma analgésico comum, depois passa a tomar um anti-inflamatório, depois já tem que tomar os medicamentos injetáveis, tem que ir para um pronto-socorro durante o período menstrual, porque as cólicas vão ficando cada vez mais intensas e respondendo menos aos tratamentos analgésicos, tá? Inclusive às vezes anti-inflamatórios. Essa cólica pode ser tanto menstrual, como tem mulheres que têm cólicas fortes fora do período menstrual. Ela pode causar dor no ato sexual, porque na hora que empurra o útero no ato sexual, ele vai movimentar esses focos de endometriose, pode causar dor. Às vezes a dor é muito intensa, ou dores mais leves. Só deixando aqui uma observação, nem toda dor no ato sexual é endometriose, tá? Então, a endometriose, ela pode dar, então, a dor na relação, pode dar essa cólica muito forte que vai piorando progressivamente, ou pode dar infertilidade, a mulher ter dificuldade para engravidar. Tem mulher que tem todos os sintomas, tem mulher que tem alguns dos sintomas, tá? Tem mulher que tem infertilidade, mas não tem dor. Às vezes é um achado, assim, ela fica surpreendida porque, olha, eu não sinto nada, como é que eu tô tendo endometriose se eu não sinto nada? Mas às vezes tá tentando engravidar, isso é um sintoma de endometriose porque não tá conseguindo engravidar, tá? A causa da endometriose tem algum fundamento genético, tá? Porque tem mulheres que têm história familiar de endometriose. É interessante ter essa percepção, tá? Eu vou dar aqui só um lembretezinho para vocês, pessoal, que eu esqueci de falar no início, que vocês podem fazer perguntas, tá? Vocês podem ir postando aí as perguntas. Hoje o nosso esquema vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou ler as perguntas aqui, porque a equipe nossa hoje está um pouquinho desfalcada, mas o que eu consegui ler aqui que vocês forem perguntando, eu vou lendo, e aquilo que eu não consegui responder hoje, eu respondo amanhã aquilo, porque vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva, eu vou lê-la depois, e aí eu respondo as perguntas que eu não consegui responder hoje, tá bom? Mas vocês podem ir fazendo as suas perguntas aí, e a gente vai respondendo dentro da medida do possível aqui. Então, nos casos dessas endometrioses que tem história familiar, é muito comum a gente ver às vezes mais de uma mulher com história de endometriose, porque tem algum fator genético relacionado. Porque algumas mulheres têm endometriose e outras não, a ciência ainda não sabe especificamente, é uma doença que sabe muita coisa sobre ela, mas muita coisa ainda está sendo pesquisada. Então, a gente tem alguns parâmetros hoje que são bem conhecidos, mas tem alguns que a gente ainda não sabe. Em termos de prevenção de endometriose, vou falar um pouquinho da prevenção antes de entrar no esquema de tratamento. A prevenção da endometriose, ela é um pouco relativa. Tem alguns trabalhos que falam que se a mulher tem um sintoma inicial de endometriose, se ela usar hormônios de maneira contínua, que alguns hormônios têm ação em atrofiar o endométrio, como os progestágenos, que ela poderia diminuir o risco dessa endometriose evoluir, dela ficar mais grave, dela ficar profunda, dela penetrar nos órgãos em torno do útero.
Mas tem outros trabalhos mostrando que o uso do medicamento hormonal contínuo não impede a evolução da doença, poderia melhorar o sintoma. Se a mulher tem muita dor, ela pode ficar sem dor, mas evitar de que a doença evolua e que torne-se de uma forma profunda, invadindo os órgãos em torno, tem alguns trabalhos que falam que poderia melhorar e outros que não. Então isso aí fica um questionamento, né? Às vezes a gente vê mulheres que tomam medicamento hormonal por 10 anos ou mais e depois param para tentar engravidar e às vezes não conseguem engravidar. A gente vai fazer um diagnóstico de endometriose já avançada e ela estava ali há 10 anos tomando um medicamento hormonal com outros fins, né? Então não tem como assim prevenir especificamente a endometriose. O diagnóstico da endometriose, ele primeiramente é clínico, a mulher apresenta alguns desses sintomas, como eu disse. A gente faz um ultrassom, né? A pessoa que tem atividade sexual, ultrassom via vaginal, ele traz melhor imagem do que o ultrassom pélvico, que é feito por cima da vagina, da barriga, desculpa. Existe também uma possibilidade que é o ultrassom transretal, que é feito pelo ânus, que nos casos mais graves de suspeita de endometriose, eles também, né, a gente pode lançar a mão desse recurso. Não é um ultrassom que a gente acha pessoas tão habilitadas com mais facilidade do que o ultrassom vaginal e o pélvico via abdominal. O ultrassom pode mostrar imagens ou não, né? Tem mulheres que têm nódulos de endometriose no ovário, que a gente chama de endometrioma, e tem mulher que vai mostrar, às vezes, espessamento daqueles tecidos em volta do útero. O útero tem como se fosse uns ligamentos, é como se fossem alguns cordões que prendem ele, prende ele atrás na coluna, prende ele dos lados, porque o útero não fica solto na barriga da gente. E às vezes, se o foco de endometriose está num desses ligamentos, ele fica mais espessado. Na imagem do ultrassom, o médico que é experiente no ultrassom, ele vai ver uma imagem diferente. Agora, para diagnóstico de endometriose via ultrassom, tem que ser um ultrassom feito com foco em sinais de endometriose. Tem que ser um profissional que faz ultrassom especializado nisso, porque às vezes a imagem é muito sutil e precisa de ter essa experiência, né? Geralmente é um ultrassom feito com um preparo intestinal, que a pessoa toma alguns laxantes para limpar bem o intestino, porque às vezes a imagem de fezes no intestino confunde com a imagem de endometriose. Então o ultrassom tem que ser feito com esse preparo e um ultrassom por pessoas habilitadas que saibam fazer esse diagnóstico de endometriose. Se tiver alguma imagem típica de endometriose, às vezes você pode já concluir um diagnóstico pelo ultrassom e pensar nos sintomas da mulher e aí já pensar em algum tratamento. O diagnóstico definitivo da endometriose é cirúrgico, é através de um procedimento que chama videolaparoscopia, que é uma cirurgia que faz uns buraquinhos no abdômen, entra com uma câmera e vai olhar por fora do útero, por fora do ovário, por fora da trompa, vai ver se tem foco de endometriose. Na laparoscopia é feita biópsia, porque o diagnóstico definitivo de endometriose é através da biópsia, porque você vê células de endométrio na cavidade uterina. A endometriose sendo assim diagnosticada, na hora que está fazendo a laparoscopia também pode acontecer a cauterização. O médico geralmente faz a cauterização desses focos. Se tem alguma aderência, ele pode tentar desfazer um pouquinho dessas aderências, tá? Então, esse diagnóstico definitivo é através da laparoscopia. Feito o diagnóstico da endometriose, aí nós vamos pensar num caminho de tratamento, né? O objetivo do tratamento é o sintoma. O que a mulher sente? É dor, né? No ato sexual ou fora do ato sexual, é uma dor intensa, incapacitante ou não? Ou é infertilidade, ou ela quer engravidar? Qual que é o foco do nosso tratamento? Pensando no que a gente vai fazer, a gente começa, às vezes, do mais simples. Se o sintoma é dor, a gente pode começar com os analgésicos comuns, partir para, às vezes, alguns anti-inflamatórios, mas muito cuidado. Anti-inflamatório tem que ser acompanhado por médico, porque o uso crônico de anti-inflamatório pode dar lesão nos rins. Então, a gente não pode tomar anti-inflamatório assim indiscriminadamente, porque pode trazer consequências importantes, tá? Então, às vezes a gente usa os esquemas de anti-inflamatório, Às vezes a gente tem que lançar a mão dos recursos hormonais. Existem os progestágenos, que são substâncias
sintéticas, derivados da progesterona, que eles fazem atrofiar o foco de endometriose. Esses medicamentos, esses progestágenos, existem nos medicamentos usados como contraceptivos. Existe ele também na forma de um medicamento feito numa dose mais alta de progestágeno, que a indicação é mais específica para endometriose. Se não resolver ou a pessoa tiver a opção de não usar esse tipo de medicamento, existem outros medicamentos que fazem o bloqueio da função do ovário. Como é que é isso? Existe um remédio que age na hipófise, que é a glândula que comanda o ovário. Ele vai, a nível de hipófise, ter uma ação para bloquear o funcionamento do ovário. A mulher que usa esses medicamentos, os análogos do GnRH, que é um nome mais assim genérico, isso não é o nome de um específico, existe um grupo de medicamentos que tem essa analogia ao GnRH, que é um hormônio do hipotálamo que age na hipófise. Os análogos, eles têm esse bloqueio, eles criam esse bloqueio a nível de hipófise que vai bloquear o ovário. A hipófise vai deixar de estimular o ovário. E a mulher fica como se estivesse, como se estivesse um período na menopausa, porque o ovário vai parar de produzir o estrógeno e a progesterona. Porque o que faz o endométrio proliferar? É hormônio. O endométrio sofre essas ações mensais de aumentar a espessura, descamar e sangrar por ação dos hormônios produzidos pelo ovário. Se você bloqueia o ovário, ele vai deixar de produzir o estrógeno e a progesterona, esses focos vão atrofiar. E aí, eles atrofiando, eles vão parar de sangrar, eles vão diminuir a inflamação, vai diminuir a formação de aderências, e isso diminui também as outras substâncias causadoras de dor, como as prostaglandinas, diminui os fatores de crescimento ali dos tecidos, das células, dos vasos, e a mulher acaba ficando bem, melhorando o sintoma clínico dela. Esse tratamento é um tratamento também que tem que ser feito, bem controlado, por um tempo em torno de 6 meses, não pode ser feito muito a longo prazo, porque ele coloca a mulher no estado como se fosse menopausa. Uma outra maneira de tratar a endometriose e que tem sido muito pesquisada ultimamente e que mostra um ótimo resultado são os tratamentos dietéticos. Porque existem vários trabalhos mostrando que a mulher que faz aquele tipo de dieta retirando os açúcares, as farinhas brancas, ela melhora o sintoma de endometriose. E tem alguns trabalhos mais recentes falando sobre produtos tóxicos. O que é isso, Produtos que tenham metal. Então, é muito comum a gente ver nos produtos de beleza, shampoo, maquiagem, substâncias que são a gente chama de substâncias pesadas, que são metais, que tem alumínio, que tem chumbo, Essas substâncias parecem estar relacionadas com a piora da inflamação da endometriose. E aquela dieta anti-inflamatória, ela também vai diminuir esse processo inflamatório. No caso da endometriose, ela é muito usada para distúrbios cardiovasculares, para prevenção de infarto, trombose, mas ela também vai diminuir a ação anti-inflamatória a nível de endométrio e desses focos, da endometriose. Então, a gente vê vários relatos, houve mulheres que tentaram todas as opções de tratamento, todas as opções hormonais e não hormonais, e inclusive as cirúrgicas, e não melhoraram, e melhoraram com uma dieta mais rigorosa. E aí realmente precisa de cortar açúcar, farinha branca e ter esse cuidado com os produtos de beleza, procurando aqueles que não tenham metal, produtos menos tóxicos, tá? E atividade física também é importante, a gente sempre fala atividade física é bom para tudo, Muita gente fala assim, mas eu não gosto de fazer exercício não, e eu brinco que exercício a gente faz porque precisa, não porque gosta. A gente acaba gostando, depois que você começa você não consegue parar, porque é como se o corpo pedisse, porque ele cria um aumento de produção de serotonina e ele cria um aumento de várias produções, de várias substâncias cerebrais que são produzidas que melhoram o corpo como um todo, inclusive melhoram os sintomas de uma endometriose, porque a atividade física ela melhora a produção de substâncias que, entre aspas, seriam analgésicas a nível cerebral, tá? Então, eu vou dar uma lida nas perguntinhas aqui pra gente tentar responder algumas, tá? Podem perguntar, algumas já passaram, gente, eu não consegui ver,
mas depois eu vejo e vou perguntar. Vocês podem ir perguntando que eu vou respondendo, tá bom? Aí, tem relação da endometriose com fibrose cística? Não, não tem relação direta. A fibrose cística é uma doença genética em que existe uma produção de, vamos dizer, como que eu explicaria? Falta uma enzima nas pessoas que têm a fibrose cística e elas vão tendendo a produzir como se fossem bolhas a nível de pulmão e em alguns outros órgãos. E essas pessoas tendem a ter depois problemas respiratórios, elas tendem o pulmão como se fosse ficando cheio de bolha. Aí ela vai ter dificuldade respiratória e esses cistos, eles podem acontecer em vários órgãos e ela tem problema nutricional, ela perde muito sal no organismo, né? Aquela pessoa que tem um suor salgado, aí ela tem distúrbios hidroeletrolíticos de deficiência de sódio, potássio por causa disso, ela tem uma função renal comprometida, né? Os rins podem também entrar nesse esquema de mudança. É genético, isso é uma doença séria, fibrose cística, né? Mas ela não predispõe à endometriose e não tem ligação com a endometriose, são doenças diferentes, tá? A Fernanda está comentando que ela não tem cólica no período menstrual. Tem mulheres que têm endometriose e que não tem cólica época nenhuma, que não sente nada, às vezes simplesmente tem a infertilidade. Às vezes uma mulher que está tentando engravidar, um dos exames que faz parte do diagnóstico é a laparoscopia. E aí você faz a laparoscopia, às vezes você vê que tem endometriose, tá? E aí a gente vai tratar a endometriose e melhora a fertilidade da pessoa. Qual a diferença de adenomiose e endometriose? Boa pergunta. Como eu falei, a endometriose são os focos de endométrio, o endométrio que sai pela trompa e cai na cavidade abdominal e implanta por fora do útero. A adenomiose, esse endométrio, porque o útero, vamos fazer aqui uma comparação meio grotesca, mas eu acho que dá para entender. Imagina um abacate. A parede do abacate é a musculatura do útero, aquela polpa do abacate. Aquela pelezinha que recobre o caroço do abacate, na hora que você tira o caroço, fica uma pelezinha que recobre, aquilo seria o endométrio, tá? O caroço não existe, vamos dizer. A endometriose, a adenomiose, é quando esse endométrio, ele vai infiltrando naquela parede do útero que é músculo. E aí todo mês, quando o endométrio sangra, essa parede uterina também, que tem focos de endométrio, vai sangrar. E aí a musculatura vai ficar como se fosse cheia de laguinhos de sangue, que são focos de endométrio que estão sangrando na parede do útero. A adenomiose é como se fosse uma endometriose do útero, mas o nome mais usado é adenomiose. Pode dar sintoma de dor, mas menos do que a endometriose propriamente dita, que é o foco que está fora do útero. Mas o que mais acontece na adenomiose é que o útero, ele perde a capacidade de contrair bem no período de sangramento e a mulher acaba menstruando muito. Às vezes sangra muitos dias, volume exagerado, porque quando a mulher menstrua, além da descamação do endométrio, do sangue que sai junto, para diminuir isso aí o útero contrai, ele contrai um pouco as artérias uterinas, as ramificadinhas do útero, diminuindo o sangramento. A mulher que tem adenomiose perde essa capacidade contrátil, além de que ela tem mais sangramento, tá? Então a adenomiose é como se fosse a endometriose da parede do útero e que pode também dar dor, a mulher pode sentir cólica. Isso leva a um crescimento do útero, porque todo mês cresce a parede do útero por causa desses sangramentos e o útero vai aumentando. Algumas mulheres que têm adenomiose às vezes têm que chegar ao ponto de tirar o útero. O tratamento da adenomiose é sintomático. A gente tenta parar o sangramento com medicamentos, às vezes anti-inflamatórios, né, ou alguns remédios que melhoram o padrão de coagulação, mas nos casos extremos, às vezes a mulher tem que tirar o útero. E a questão da dieta anti-inflamatória melhora também, tá? Dá um alívio bom. Eu vi que passaram várias perguntas aqui que eu perdi, mas amanhã eu respondo. Mulher que já teve cesárea, tem problema se tem problema se vir a ter endometriose? O fato de já ter tido uma cesárea não muda a evolução da endometriose, tá? Agora só um adendozinho aqui. Mulher que tem cesariana, às vezes, na hora que a gente faz o corte e que dá os pontos no útero, junto com a placenta pode sair um pouquinho de endométrio.
e às vezes implanta um pouquinho de endométrio na parede abdominal, perto do músculo, na capa do músculo, e às vezes ali dá um foco de endometriose na parede abdominal. Aí chama endometrioma de parede. E essa mulher, todo mês, quando ela menstrua, aquele nódulozinho cresce, dói muito, depois ele diminui, alivia um pouquinho, cresce, dói muito e assim por diante. O endometrioma de parede, o tratamento dele é cirúrgico. Medicamento nenhum regride esse nódulo. Desculpa. Uma outra coisa, quando a endometriose é do ovário, o nódulo, ele também não regride com medicamento. Ele precisa ser retirado cirurgicamente quando a mulher tem sintoma. Quando ele é um achado ocasional, a mulher não tem dor, hora nenhuma, não tem infertilidade, tentou engravidar, conseguiu, não tem necessidade de retirar se ele for um nódulo pequeno. Aí ele pode ser acompanhado, tá? Focos de endometriose profunda apenas no reto intestinal é melhor no caso da fertilidade? A endometriose, a gente não conhece muito bem a ação dela, não. Não depende do tamanho da endometriose para causar sintoma. Às vezes tem mulheres que têm muita dor e que não engravidam, às vezes vai fazer uma laparoscopia, tem um foco pequenininho de endometriose em qualquer lugar. Pode ser na trompa, no ovário, atrás do útero. Esse reto intestinal é onde está o reto e o intestino atrás do útero. E às vezes acontece da gente fazer uma cirurgia por algum motivo, às vezes uma mulher vai ser submetida a uma cirurgia de apêndice. E quando vê, ela tem a pelve toda tomada de focos de endometriose e ela não sentia nada, não tinha dor e teve filhos. Então o tamanho das lesões, elas não estão diretamente relacionadas ao sintoma, tá? O que pode acontecer, às vezes, é quando a mulher tem nódulos grandes que comprometem o intestino, por exemplo, esses nódulos podem, às vezes, serem tão grandes a ponto de criar algum tipo de dificuldade, de abaular para dentro do intestino e causar uma certa obstrução. Mas isso seria um caso muito extremo, não é muito comum, mas a questão seria mais essa obstrução, tá? Podem perguntar mais, vocês desculpem que eu falei que eu tô com a equipe desfalcada hoje, as perguntas estão ficando algumas, mas eu vou passar para todo mundo. Bem, pessoal, então eu queria deixar esse recadinho para vocês sobre a endometriose, que ela tem sido muito mais diagnosticada ultimamente, a incidência de endometriose é maior, tá? Como depende dessa descamação do endométrio, a gente vê que quando a mulher menstrua mais vezes durante a vida dela, ela tem mais chance de ter focos de endométrio implantados, porque vai ter mais endométrio retrocedendo pela trompa. A gente vê que as mulheres que têm mais gravidezes, elas acabam tendo menos endometriose, né? Porque quando a mulher está grávida, a gravidez é um tratamento da endometriose. É muito comum, quando a mulher consegue engravidar, depois ela fica bem. Às vezes ela não ter sintomas de endometriose ou às vezes ela demorar anos para voltar a ter algum sintoma. A gente não pode falar assim, curou, nunca mais vai ter endometriose? Não, às vezes nunca mais vai ter, né? Depende muito da qualidade de vida, o padrão alimentar, como eu disse, que é uma coisa que tem sido muito colocada em voga ultimamente, os trabalhos têm ido muito por esse lado, mas pode ser que em alguma época da vida ela volte a ter sintoma de endometriose. É pouco provável que volte depois da menopausa, tá? Depois a gente vai falar semana que vem da menopausa. E às vezes a gente vê, quando a mulher, antigamente a mulher tinha mais filhos, a gente via menos endometriose. Porque quando a mulher está grávida, ela não está descamando endométrio, não volta endométrio pela trompa. E a gravidez, os hormônios produzidos pela gravidez, eles fazem a atrofia desses focos. É muito interessante, tá? Então, adiar muito a gravidez não é interessante. Se a mulher já tem um sintoma, uma suspeita de endometriose e é jovem, né, e já está planejando uma família, o ideal é que não adie muito essa gravidez, porque aquela mulher que tem endometriose, ela pode realmente não conseguir engravidar. A gente pode lançar a mão dos tratamentos e mesmo assim, às vezes, não obter a gravidez, né? Tem mulheres que a gente tenta tratar com os medicamentos, né, e não consegue, tá? Uma coisa que eu queria deixar para vocês também de observação, que existem muitas mulheres que fazem opção pelo planejamento familiar natural e não usar medicamento hormonal para evitar a gravidez. Se a opção for um método natural,
e o médico apresentar como primeira opção o método contraceptivo para tratamento da endometriose, existem essas outras opções, como eu disse, que são os análogos, né? Tem outras opções que podem ser usadas também para o tratamento da endometriose, e que não vão interferir, às vezes, no uso do método natural. Se precisar de usar o medicamento que serve para contracepção, o contraceptivo hormonal, esse realmente não tem como usar um método natural, o método Billings, com o uso de anticoncepcional. Mas, às vezes, uma mulher que vai usar um análogo, ela vai estar bloqueada, ela pode usar o método Billings, usando regras 2 e 3, 2 e 3, porque ela vai estar no estado de umidade mais baixo e constante, tá bom? Então, eu queria agradecer a participação de vocês, as perguntas foram muito boas, eu vou responder as outras, amanhã vou estar postando, tá? Eu peço desculpa por essa dificuldade hoje de estar respondendo todas as perguntas, mas na próxima semana a gente já vai estar ajustado com isso. E eu gostaria de pedir de vocês um feedback, se vocês puderem gravar um vídeo, um áudio, postar nos seus stories ou algum recadinho, poste nos seus stories e me marque para poder a gente compartilhar, para mais pessoas estarem usufruindo dessas informações, para elas poderem ter essa visão e se esclarecerem dos seus problemas. Vai mais uma perguntinha aqui da Poliana: foco no intestino por não ser um órgão reprodutor tem mais chance de engravidar? Não, Poliana, o foco de endometriose ele pode estar em qualquer lugar, mesmo estando só no intestino, ele pode dar endometriose ou não. Não quer dizer que ele vai causar menos sintoma de dor ou de dificuldade para engravidar. O foco pode estar onde estiver, que ele pode dar muito sintoma ou não. Não tem como a gente prever, tá? O que a gente vai avaliar é a clínica. Se você está com dor, se a mulher está com dor, se ela está tendo dificuldade de engravidar. Onde tiver o foco, se tem sintoma, a gente vai buscar o tratamento, tá? Como eu disse, a laparoscopia é interessante porque ela cauteriza mesmo. Se for um focozinho só, ela vai fazer biópsia, ela vai cauterizar. Às vezes o ultrassom não consegue ver focos pequenos, precisa da laparoscopia que vai ver focos melhores, tá bom? Então, eu gostaria de falar com vocês, vamos encerrar para não ficar muito extenso. Eu gostaria de falar com vocês que a live vai ficar salva, né? Repetindo aqui a questão do feedback, postem aí algum feedback, né? Do que vocês estão achando, se tá bom, se não tá, o que seria melhor, né? O que isso tá trazendo de informação pra gente melhorar, tá? E essas perguntas são muito interessantes porque vão me estimulando a estudar mais, a buscar mais respostas para vocês e para o meu próprio aprendizado, né? E a próxima live, mesmo horário, 9 da noite, na próxima quarta-feira, o tema vai ser menopausa, porque no enquete que a gente fez na semana passada, deu quase metade da opção endometriose e menopausa. Então, aí eu vou contemplar as duas opções, né, porque a metade da turma aí tá interessada na menopausa. Então, o assunto da próxima semana vai ser a menopausa, tá? Eu vou postar aqui também a caixinha de pergunta, vocês podem colocar as perguntinhas que eu vou estar respondendo e postando as respostas, e de uma outra oportunidade, se ainda ficar muita dúvida, às vezes a gente pode retomar esse assunto, tá bom? Desejo uma boa noite, um bom descanso para todos e até a próxima, até quarta-feira que vem. Beijo!